Boa noite a todos. Vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus em João 3:36. João, capítulo 3, versículo 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar. Nosso Pai eterno, pelas tuas misericórdias, conforme vemos hoje no Salmo 136, nos guia nesta noite, na pregação, na exposição da verdade, conforme tu queres, e nós sabemos claramente das virtudes da tua palavra, do poder dela, da capacidade que este livro tem, da mensagem que tem de chegar até os corações. A tua palavra é suficiente nela mesma e ela vai longe para atingir aqueles que realmente estão precisando. Edifica a tua igreja, traz humildade aos corações dos crentes e leva pecadores ao arrependimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu já preguei neste versículo algumas vezes, mas tem mais lições aqui nesse versículo. Eu quero tratar hoje à noite sobre estas palavras ditas por Cristo acerca daqueles que não se converteram a Cristo. Diz o texto, não verá a vida. Só isto. E eu quero, assim, entrar nos detalhes deste tema que eu acho muito proveitoso, muito momentoso, quer dizer, para o momento que eu devo pregar sobre este assunto. Então, o texto aqui, vocês conhecem bem, espero que sim, né? O capítulo 3 de João. Um capítulo maravilhoso. Jesus fala sobre o novo nascimento. E parece-me que estas palavras aqui, que finalizam o capítulo 3 de João, são ditas por João Batista, né? Ele está mostrando aqui que aqueles que mantêm rebelde contra o Filho, os que não se converteram a Cristo, não verão a vida. Impressionante, né? O que é isto? Uma alma salva não verá a vida? Está referindo a vida lá no céu ou a vida aqui? A meu ver, está referindo a vida no contexto geral. Aqui e na eternidade. Não verá a vida. Essa declaração, os irmãos percebem, ela é incrivelmente reveladora. Ela nos traz lições impressionantes. Olhando superficialmente, nós não vemos nada, porque não verá a vida. Puxa, não verá a vida. O que é que nós entendemos? Nós somos tão limitados, irmãos, na compreensão da grandeza de Deus, das palavras dele. Elas são tão profundas e nós somos tão superficiais, né? Nós tratamos uma frase desta aqui, não verá a vida. É frase porque tem um verbo, tá vendo? Veja, nós tratamos como algo sem importância, não damos valor. Nós aprendemos esse versículo e pronto. Mas uma razão é que quando vemos uma frase como esta, não verá a vida, o que acontece? Nós traduzimos no íntimo, segundo a nossa concepção e costume também, que não verá a vida que a pessoa será tão pobre no viver. Não será uma pessoa jovial, né? A gente já percebeu, nós tratamos determinadas pessoas dizendo, essa pessoa não tem vida, olha como ela é tão medíocre, né? Porque ela não aproveita a vida. Mas a Bíblia não está tratando disso. A Bíblia está dizendo aqui que não verá a vida porque é morto. Não é verdade?
A vida para nós, o nosso entendimento, é vivacidade, alegria, jovialidade, prazer de curtir a vida aqui, o mundo. Mas lembrem bem, queridos, nós não estamos lidando com palavras de homens. Nós estamos lidando com palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Não verá a vida é porque a pessoa está morta. Você já foi no velório, né? Tem gente chorando, tem gente conversando, esperando só a hora do sepultamento. E o morto está completamente isolado daquilo. Ele não está atentando para nada, ele está morto. Nada funciona nele. Não é verdade? Pode a esposa estar chorando, ou o marido chorando, ou um filho chorando, ou a mãe chorando, ou um pai chorando, ou um amigo chorando. O morto está morto. Está vendo aqui? É exatamente isso que Jesus Cristo está dizendo. Não verá a vida. É? Agora, queridos irmãos, esse texto, ou esta frase, ela é desafiadora. Porque a situação é aterrorizante para a alma que não vê a vida. Não vê. Para qualquer pessoa, dentro ou fora da igreja. Sabe o que acontece? Ele está descobrindo que ele não tem vida. E isso precisamos examinar. O coração está rebelde contra o filho? Não importa. Pode você ter uma Bíblia. Pode você ser de qualquer igreja. Pode você ter sido batizado. Você não verá a vida. Você não tem vida? Como é que vai ver? A Bíblia trata assim. Então nesta frase, eu tenho 3 assuntos para tratar hoje à noite. E minha esperança é que eu seja bem claro para vocês que me ouvem. A primeira lição mostra a condição na qual estão os homens no pecado. Não tem vida. Onde tem o pecado, tem a morte. Não adianta forçar a barra. Onde habita o pecado, ali está a morte. Inclusive eu tratei sobre isso hoje de manhã. Onde tem o pecado, a morte está ali. Em todos os aspectos dela. Morte espiritual, morte física e morte eterna. A palavra de Deus mostra real diferença entre vida natural e vida espiritual. Seria tão bom lembrar essas coisas, né? Quando eu nasci, em 1953, eu nasci com vida natural. No dia que eu me converti, pela graça de Deus, eu adquiri vida espiritual. É assim com vocês que são crentes. Vocês tiveram 2 nascimentos. O primeiro foi aquele que vocês nasceram dos seus pais. Você veio de Adão. Essa é a nossa história e a história de bilhões de pessoas que existem no mundo. Mas se tem alguém que é crente em Cristo, ele nasceu a segunda vez. Ele tem vida espiritual. Paulo fala sobre essa diferença, queridos irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 2. Ele fala de vida natural e vida espiritual. Tá? Os crentes têm vida espiritual. Os não crentes têm vida natural. E para Deus, a vida natural não tem valor nenhum. Não tem dentro da pessoa a vida que é em Cristo. Então note bem como a Bíblia é clara, irmãos. Os temas bíblicos, eles foram dados para a igreja. Não foram dados meramente para os pastores.
Os pastores têm que pegar os temas e fazer o pão, amassar o pão, levar ao forno do coração deles e aí entregar depois o pão preparado para a igreja. Tá? Então, sendo assim, queridos irmãos, há diferença entre a vida natural e a vida espiritual. Veja bem, quem somente tem vida natural, para Deus, está morto. Então, queridos irmãos, vida natural é o quê? Fruto de pecado. Eu vim do pecado. Eu já preguei tanto sobre isso aqui, mas parece que alguns têm medo de ouvir. Que coisa, né? Em toda lei, Deus revela o estado de imundície do homem. Vocês querem ver? Leiam o Velho Testamento. Não tem uma parte da Bíblia mais poderosa para mostrar a triste condição do pecado no qual estão os homens, em Adão. Tem valor nenhum para Deus. Não pode oferecer culto, não entende as coisas de Deus. Na linguagem divina, da cabeça aos pés, é tudo podridão. Você não gosta disso? Mas é pura verdade. Está morto. Então, queridos irmãos, não tem valor. Tá? Então, não importa a condição de vida aqui. Mesmo que parece tudo bonito, belo, religioso, tem condições de vida, está contente, tem amigos, tem dinheiro, tem tudo. Mas sem a vida que há no Filho, a pessoa está morta. Completamente morta. Já viu quando a pessoa sofre um acidente e morre desfigurado, quebrado devido ao acidente? Mas você vai no velório e você vê um corpo inerte lá que nem parece que está morto. Parece que está dormindo. Mas não importa. Aquele corpo todo quebrado e aquele corpo inteiro, os dois jazem mortos. Não é verdade? Não importa se a pessoa bebe, fuma, rouba, se a pessoa usa droga, não importa se é religiosa, nasceu em Adão, é morto. Está vendo? Então tem duas vidas, vida natural e vida espiritual. Vida em Adão, natural. Vida em Cristo, espiritual. Está vendo aqui? O primeiro nascimento me colocou com a vida em Adão. O segundo nascimento me colocou em Cristo. Está vendo? Então não importa a condição que eu sou. Se eu não nasci de novo, eu não posso ver vida. Vamos lá. Nicodemos, por exemplo, era religioso. Se vocês abrirem o livro de João, capítulo 3, ali aparece esse personagem com o qual Cristo confrontou. Necessário vos é nascer de novo. Cristo colocou Nicodemos como líder religioso. Por isso que ele usou os pronomes, sempre tratando de um grupo de pessoas. Importa vos nascer de novo. Ele estava falando com Nicodemos, tratando do povo de Israel. Tá? Não importa a lei de Moisés que vocês seguem, não importa o tipo de religião que vocês fariseus têm, necessário vos é nascer de novo. Olha, queridos irmãos, a natureza humana é assim. Nicodemos achava que ele sendo religioso, que ele guardando a lei de Deus, que ele fazendo tudo o que Moisés mandou fazer, ele automaticamente ia para o céu. Foi pego de surpresa. Estava ali perante Jesus Cristo, um homem completamente morto. Morto. Como é que eu vou entender uma coisa dessa? Então ele tinha olhos, mas não via. Tinha ouvido, mas não ouvia. Tinha boca, mas não falava coisas eternas. Então é morto. Outra ilustração que eu sempre uso aqui, que está na Bíblia,
é a vida de Saulo de Tarso. É muito conhecida. Saulo era incrivelmente religioso, irmãos. Muito. Talvez dentre os religiosos naquele tempo, não houvesse alguém tão zeloso na religião dele quanto Saulo de Tarso. Ele diz que ele era irrepreensível na lei dele. Tá? Ele era extremamente meticuloso no que a religião dele tratava. Por quê? Paulo tinha em mira a ressurreição. Ele achava que ele ia para o céu, para o paraíso, estar com Abraão lá. Tudo jogado fora. Era um Saulo de Tarso, morto em seus pecados. Ele via na frente o propósito de matar Jesus. Ele odiava a seita dos nazarenos. Ele odiava os crentes. Paulo não via a vida. Em terceiro lugar, aqui, a condição do homem natural, isso aqui é a repetição, né? É morto. Por quê? Vamos lá? A existência do morto é sem qualquer valor para Deus e para a eternidade. Nós, às vezes, olhamos aquela pessoa vizinha nossa, ou esse homem poderia ser crente, ou essa mulher, essa família é tão boa, né? Tem valor para Deus. Um homem morto na igreja, o culto a Deus não tem valor. A oferta dele não tem valor. Não tem. O cântico dele não tem valor. Não sobe, é morto. O Salmo 115 diz que Deus não é Deus de mortos. Os mortos não louvam ao Senhor. Dá uma prova aí. Satanás muitas vezes enche a igreja, faz da igreja um velório, cheio de mortos. Eles estão ali mortos, eles não veem vida. Você lembra os judeus perante Jesus? Capítulo 6 de João. Como eles queriam ver sinais, queriam ver Jesus multiplicando os pães, queriam ver curando os cegos, falando coisas bonitas, queriam ver Jesus levantando para governar a nação, mas eram mortos. Quando Jesus usava a linguagem eterna, bonita e espiritual, que ultrapassava esta vida aqui, eles ficavam com raiva e queriam matar Jesus. Eles não viam a vida. Então, irmãos, o morto caminha para a morte eterna. Sempre nós pensamos assim, irmãos. É morto, nós pensamos na condição de um morto fisicamente, né? Não. Olha aquele homem lá fora, aquela mulher, aquelas pessoas estão andando mortos. Não tem a vida que é em Cristo. Então é morto. Em quarto lugar, aqui, não há qualquer diferença entre os mortos, a não ser na aparência. Mas mesmo assim, eu já ilustrei para vocês. Nada pode modificar a situação. Eu tenho amigos mortos. A situação deles é igual. Tá? Se nesta casa tem um morto que é testemunho de Jeová, ele é morto. Se tem um budista ali, morto também. Se tem qualquer pessoa, um rico ou pobre, tudo morto em seus pecados. Que triste condição. Para Deus não há diferença. Queridos irmãos, mesmo que você enfeite os homens de religiosidade, pode chamá-los para a igreja, pode tratá-los como crente, pode colocar a Bíblia na mão deles, ensinar os hinos da igreja sua, fazer encher a igreja, eles vão cantar, mas sabe, eles estão mortos, não tem vida. O homem do pecado gosta de show. Se você trouxer um morto para dentro da igreja e tratá-lo como crente, ele vai trazer consigo
toda a influência do mundo para si. Porque os mortos no pecado, eles respiram o pecado do mundo. Eles gostam do mundo. Eles não vão orar com sabedoria, não tem oração. Não sobe aos céus. Tá? Eles vão orar como qualquer morto ora. Eles são cheios de superstição. Sim. Então, quando você tenta pegar um morto e fazer dele um crente, você está apenas pegando alguém, fazendo mover a boca, mover as mãos, mover os pés, sem que a pessoa tenha nascido de novo. Veja, queridos, Cristo e seus mensageiros nunca mudaram a mensagem, procurando atrair as pessoas por outros meios. Se você abre a igreja usando métodos carnais, você vai encher a igreja. Você quer alimentar leões? Traz carne. Eles vão atrás disso, hienas, e outros animais carnívoros. Mas se você quer tratar ovelhas, põe então o alimento certo. Põe o capim, põe a grama. Eles vão se alimentar disso. Nós temos aqui a palavra de Deus. Em segundo lugar, segundo ponto aqui, nós veremos também que é uma condição permanente. Veja, não verá a vida. Deus está dizendo que o homem que não é convertido, que não foi a Cristo, é rebelde contra o Filho, não verá a vida. Está muito claro. Por quê? Porque é morto. Mas desde quando, pastor? Desde o nascimento. Não verá a vida. Incrível. O homem nasceu no pecado. Tem casos na Bíblia de pessoas que Deus evangelizou quando estava no útero da mamãe. Incrível. O evangelista por excelência é Deus. Tá? João Batista foi um deles. Casos assim que nós não entendemos. Que Deus fala a uma pessoa ainda no útero da mamãe. Incrível. Vendo, queridos irmãos? O que acontece? Vamos examinar a ausência de vida? Vamos. Se você encontra alguém que sofreu um acidente no centro da cidade, está caído lá, você vai lá, vê o pulso da pessoa. Se a pessoa não está respirando mais, não há sinal do coração mais funcionando, você diz, não tem vida. Mas quando há sinais vitais, você diz, vamos levar a pessoa para o hospital rapidamente. Caso contrário, o lugar dele é para o velório, para o necrotério, né? É assim que a gente faz. Como assim? Quando não tem a vida, há um completo desinteresse por Deus. Esse é o sinal número 1. Um desinteresse por Deus. Você fala, pastor, olha como aquela igreja está cheia, tem gente. Tá bom, olha como falam de Deus hoje. Olha como tem pessoas em Ribeirão Preto, falando de oração, coloca nas camisas deles rezas, cultos, falam de versículos bíblicos. O mundo faz isso. Eu estou falando desinteresse por Deus. E esse desinteresse é visto onde? No coração. Lembra do povo de Israel em Isaías? Esse povo me fala de mim tão bonito, com os lábios, cantam, mas o coração está longe de mim. Que coisa. Olha, queridos irmãos, sem vida. Está vendo? Você pode falar de Deus numa igreja. Você pode até orar bonito. Você pode sentir as emoções. Mas o coração está longe. Você está apenas sentindo o ambiente carnalmente. E você gosta daquilo. Porque fantasia carne. Mas o coração está longe de Deus. Que coisa.
Outro detalhe, irmãos, é completamente, a pessoa que não vê a vida, ela é completamente ativa quanto ao mundo e os interesses desta vida presente. Eu já vi culto terminando e as pessoas lá fora imediatamente entram em ação. Olha um filme que assisti, olha isso que... E distribuindo filme uns para os outros, desinteressadas em coisas eternas. A Bíblia fala de falar uns aos outros, falar de coisas eternas, consolar uns aos outros. Mas hoje a igreja está cheia de pessoas assim, pensando em como namorar, como ter um caso com alguém, como fazer show dentro das igrejas, como falar daquilo que assistiu. O mundo entrou nas igrejas porque está cheio de mortos. Há interesse apenas na vida presente. Segundo lugar, a ausência de vida é mostrada também na maneira de viver. Foi isso que Pedro tratou. Eu não vou citar o endereço aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Se vocês quiserem abrir, pode ir lá. Veja o que Pedro fala para os crentes. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Ele diz, no versículo 17, ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. No versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Está vendo o que acontece? Sinal claro de que não há temor. Quando eu estou lidando com aquilo que eu gosto do mundo, eu vou para a igreja, o pastor disse que eu vou para o céu, que eu tenho vida eterna agora, eu vou morar lá no céu, então vou curtir a vida aqui. Não há temor, não há. Ele volta para a vida que teve dos pais. Que foi que meus pais me legaram? Dinheiro? A Bíblia não importa com isso. Uma casa bonita? A Bíblia também não importa. Meus pais me legaram uma vida inútil. Pode ter sido os melhores pais, mas em Adão eles legaram a mim uma vida inútil para Deus. Está vendo? Meu filho é um doutor. Não importa. Se não tem Cristo, ele não tem vida. Ele é um advogado. Não importa. Ele é um deputado, ganha bem. Não importa. É a vida que os pais legaram. É a natureza que eu recebi dos meus pais. Não tem valor. Outro detalhe, queridos irmãos. Está servindo não a Deus, mas ao pecado. Então, queridos, os seres humanos foram criados para servir. Servir a Deus. Mas notem, quando o pecado entrou, eles colocaram as ferramentas fora, jogaram. Mas nós vamos pegar as ferramentas do diabo e vamos servir ao pecado. E é o que estão fazendo até hoje. Os corpos deles são usados como instrumentos de iniquidade. É assim que vivem os homens no pecado. Mas você fala, pastor, eles não têm livre-arbítrio? Não. Você já viu um morto com decisão? Não. Você grita para o morto, levanta, vem cuidar da sua família, ele continuará morto. Você fala ali para aquele corpo daquela senhora que morreu, levanta daí, seus filhos estão chamando. Ela continua morta. Não tem jeito, não verá a vida. A Bíblia diz que somos escravos daquele a quem obedecemos. Também, no morto não há liberdade. O morto é morto.
Tudo nele não funciona para Deus. Já viu o morto? A boca está fechada, o nariz não funciona, os olhos também não. Pode abrir, mas não funciona. As mãos também não funcionam, os pés. Nada do seu corpo funciona mais. No homem morto no pecado, da cabeça aos pés, nada funciona para Deus. Nada. Ele não vê a glória de Deus. Ele não respira a atmosfera santa da palavra. Ele não tem mãos para servir. A boca não louva a Deus. Os pés caminham para o mal. Você vê isso na Bíblia. E você vai ficar com raiva de quem? Está com raiva de Deus, porque ele está falando a verdade. Aquilo que parece ser liberdade no homem natural, revela ser escuridão. Tudo escuridão. Eles movem no escuridão. Em terceiro lugar, há uma insensibilidade a tudo aquilo que se refere a Deus. Como assim? Vamos voltar aqui para João, para não perdermos de vista, né? Primeiro, ele é estranho aos princípios de vida ligados aos crentes. O homem morto não tem o que o crente tem. Ele é morto. O crente pensa em Deus, teme a Deus, louva a Deus, é sensível quanto ao pecado, foge do mal. Isso são princípios que estão firmados nos crentes, a vida que há no crente. Há também uma ligação de amor, afeto e determinação quanto às coisas passageiras. Veja bem, o morto, ele não vê a vida. Ele vê cerca de dinheiro, ele vê cerca de trabalho, da família dele, de vida relacionada à vida sentimental aqui. Ele vai falar como fala hoje sobre sexo, ele vai falar sobre futebol, ele vai sempre pensar nessas coisas. Ele fala de escola, de estudo, mas não há sinal de vida. Não há. Então você está tomando o pulso espiritual da pessoa. Não tem sinal de vida. Também a pessoa que não pode ver a vida, ela está associada ao sistema mundano de vida. E ela contribui para o andamento desse sistema. Ela não tem nada a ver com Deus. Muitos são aqueles que até dizem que são crentes, que escondem o dinheiro. Não dão a Deus nem um dízimo, que é devido a Deus, que é um pagamento. Nem dão. São pão duros, mas gastam com o mundo. Por quê? Esta associação ao sistema mundano. Vai na casa dele, e tem a melhor TV, tem o melhor de tudo ali. Conversa sobre aquilo, o que comprou, o carro que tem. Por quê? Está ligado ao mundo. Olha o interesse pela política. Olha o interesse por aqueles homens que podem melhorar o mundo para ele. Essas coisas em si não são erradas, irmãos. Estou falando que o coração está nessas coisas. Do homem sem vida. Religiosamente, há um poder por detrás que sustenta crendices. Se você mantém um morto dentro de uma igreja, ele ficará muito tempo ali, desde que não trate da vida dele, desde que a palavra de Deus não está chegando ao coração dele como espada. Ele fica ali, ele aprende as orações daquilo, mas note, ele cada vez mais vai associando aos costumes de crendice e superstição. Se trouxer dentro da igreja um óleo ungido, ele vai acreditar. Um sal ungido, ele vai acreditar naquilo. Se trouxer hipnotismo, tiver barulho dentro da igreja, se tiver coisas que atraem a carne, ele vai gostar daquilo. Ele não quer, não tem nada a ver com a vida que é em Cristo. Note, não há no morto crescimento espiritual. Está vendo?
Você não vê um morto progredindo. Não, porque não tem vida. Na vida de alguém que parece ser, mas não é, não tem progresso. Ele é o mesmo. Ele continua o mesmo. Não há desenvolvimento. Não há verdor na vida. Não há fruto na vida da pessoa. Outro detalhe. Ele é facilmente levado por mentiras. E mostra mentira também. Nota o morto dentro de uma igreja. Como ele mente para o pastor. Mas ele está mentindo para Deus. Por que ele não veio à igreja? Olha as mentiras que ele solta. Tá? Olha ele dizendo que não tem tempo para a oração. Não tem tempo para a Bíblia. Não tem. Ele está sempre mentindo. Ele tem tempo. A agenda dele é ocupada com o sistema mundano. Outro detalhe, ainda dentro desse segundo ponto, ele está acorrentado por poderes invisíveis que sustentam um contínuo viver assim. Vai chegar o momento que o ímpio sai da igreja e vai lá para fora. Ele tem marcado na mão direita dele o número 666. Os atos dele provam pelo braço. Ele tem uma mente fértil, mas está marcado na testa dele 666. Ele pode pensar, pode falar, pode ter muito conhecimento teológico, mas a mentalidade dele é contra Deus. Ele está acorrentado, facilmente levado pelos poderes das trevas. O que acontece? Deixa o tempo, que o tempo encarrega de dominar a situação, de mostrar quem é e quem não é. Quando chega um tempo como o nosso agora, quando os poderes das trevas estão dominando o mundo, os países, as cidades, as vilas, as casas e pessoas individuais, o tempo mostra quem está morto e quem está vivo. Também o engano do pecado impede que veja os perigos que lhe cercam. O homem morto, ele não vê perigos eternos. Ele vê sinais de ladrões, sinais de outros perigos, de doenças. Mas ele não vê perigos eternos. A pregação vem e fala do inferno, ele não entende aquilo. Ele não é pressionado por isso. Talvez quando chega o perigo da morte, ele se assusta com aquilo, vem para a igreja, mas isso acontece com pernilongo. Se você à noite, meia-noite, tem um pernilongo querendo lhe chupar o sangue, você dá uma batidinha nele, ele vai embora, daqui a 10 minutos ele volta. O homem no pecado é assim, há um susto nele, mas aquilo não abala, não traz vida para ele. Veja, queridos, o que acontece é que as dificuldades chegam para alimentar uma paz terrena e transitória. Às vezes, quando vem, ele sente, perde a oração, mas volta de novo ao que ele era. Você pode ver a vida? O que a Bíblia diz? Olha o texto aí, João. Não verá a vida. Por quê? Por quê? Qual a razão? Eu não estou na igreja? Estou. Não fui batizado? Foi. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Pronto. Jesus habita em você. Se não, não tem vida. Vamos lá. Não verá a vida por quê? Porque ela está no filho. Eu vou repetir sempre alguns assuntos que eu considero de importância. No pecado, você é um Adãozinho. Está ligado, Adão? E o mundo é o seu lugar. Você tem a mesma natureza de Caim. Caim, ele ignorou Deus. Ignorou, matou o irmão dele com raiva.
e tomou a frente, e Deus até o autorizou, pode ir, ninguém vai atacar você, e você vai construir o mundo seu. E ele construiu, e milhões de descendentes dele seguiram-no em direção ao dilúvio e morreram. Está vendo? É o homem, sim, natural. Não verá a vida, por quê? Porque não há possibilidade de vê-la fora da determinação de Deus. Então, vida não é olhar o mundo, não é olhar os passeios, não é olhar os divertimentos. Vida é olhar a glória de Deus em tudo. Vida é ter os olhos e todo o ser agora percebendo coisas que não viam antes. Lembra aquele hino? Eu nas trevas vagueava, sem a luz da retidão, a minha alma estava morta e eu sem fé no coração. Vida é ver a glória de Deus. Então, queridos, não verá a vida, por quê? Deus afirma que Ele usa de misericórdia com quem Ele quiser. Deus opera no cemitério. Eu era morto e Ele me chamou. Está vendo? Foi misericórdia dele. Lembra aí em Romanos? Terei misericórdia de quem eu quiser. Ele opera assim. Não é segundo a minha determinação. Não sou eu que vou e dou vida para fulano de tal, só porque eu quero que ele venha para a minha igreja. Escutem, é Deus que opera. Terei misericórdia de quem eu quiser. Então, humilhe se você é um crente. Caia aos pés do Senhor. Vamos lá. Não verá a vida em Cristo que os santos desfrutam aqui. Como assim? Veja, quem não pode ver quem é morto, não verá o que significa os termos da aliança salvadora pelo sangue. Não verá. A Bíblia fala, Cristo morreu pelos nossos pecados. O ímpio não entende. Ele vê a morte de Cristo como um coitado que morreu na cruz. Ele nem percebe isso. Chama para participar da ceia, ele não entende. Ele não vê o valor da cruz. Ele vê tudo aquilo como superstição. Tá? Ele não vê a aliança que Cristo fez com o povo eleito. Não pode ver. Ele não entende como foi a maravilha na cruz. Como foi que Cristo, que todos os eleitos foram ligados a Ele na cruz. Ele não entende isso. Ele está morto, não verá a vida. Ele também, irmãos, não consegue entender o que Deus fez com os crentes. A aliança de uma vida eterna, de morar no céu, de estar ligado a Cristo, de ter herança eterna. Ele não conhecerá também o significado de pertencer ao povo de Deus. Filho de Deus, como é isso? Para o mundo, todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é filho do diabo, por causa do pecado. Os filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo. Eles não entendem. E a tal ponto que se alguém se converter numa casa onde só aquela pessoa é convertida, os outros tomarão raiva dele, chamarão de crentinho, de que agora não querem participar da vida que eles têm. Vão abandonar, vão discriminar. Eles fizeram isso com milhares de crentes no passado. Mataram parentes que se tornaram crentes. Então eles agora mostram o horror que tem. Quando apresenta um crente verdadeiro. Aquela pessoa que carrega o nome de Cristo. Eles odeiam aquilo. Porque eles odeiam o Senhor Jesus Cristo. Outro detalhe, irmãos. Jamais terão o conhecimento de Deus e da glória de Deus em Cristo. Não podem ver. Quando fala de Deus para o homem morto,
Ele vai falar de alguém que abençoa os negócios. Eles querem bênção, como vemos hoje na nova era. Todo mundo atrás de Deus, todo mundo falando de Deus, todo mundo levantando as mãos, estão encenando alguma bênção, estão querendo puxar dos céus bênçãos materiais para a vida deles. Essa é a concepção dos mortos. Eles não entendem quem é o Senhor da glória. Lembra que Jesus disse? Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Está vendo? Olha a glória de Jesus. Quem é o Senhor da glória? Facilmente o morto vai dizer, como os testemunhos de Jeová, que Jesus não é Deus, que é uma criatura. Vai dizer como os adventistas, que ele é Miguel, o arcanjo, e assim por diante. Eles vão negar a glória do Senhor. Sim, porque Deus se manifestou através do seu Filho. Jamais terão também capacidade de saber quem são os verdadeiros inimigos que se disfarçam na escuridão. O pai deles é o diabo, mas eles não conhecem, porque Satanás disfarça. Um momento ele é anjo, outro momento é um leão, outro momento é um devorador, outro momento é um pregador. É assim que Satanás trabalha, usando todos os seu exército de malignos. Jamais conhecerá o amor de Cristo nos santos e o poder libertador da graça. Os mortos não concebem isso. Eles não concebem como é que pode viver sem o pecado. Eles vivem no pecado. Eles não entendem o poder vitorioso dos crentes, porque eles são mortos. Não verá a vida. Também, queridos, não verá a vida eterna, perfeita, que espera os salvos após a morte. Eles não entendem isso. Os mortos entendem de morte, da vida que termina aqui. Não entendem uma escuridão após a morte. Eles acham que depois da morte terão descanso, que Deus vai receber todo mundo. Eles não entendem vida eterna, porque não tem vida. Então não há qualquer meio de ver a vida, porque é incapaz de entender, enxergar, ouvir, falar. Os mortos podem cantar o hino na igreja, mas lá fora a boca está cheia de maldição e de amargura. Então, queridos, não há igreja, nem pastor, nem padre, nem papa, nem anjos que possa mostrar as maravilhas da graça reservadas aos crentes. Não há. Eles vão ficar com raiva. Eles não entendem o que está acontecendo. Mas sabe, só quando Deus se ergue do seu trono de misericórdia e vem visitar o mundo, então o impacto da vida entra. Deus opera no cemitério. O mundo, Ribeirão Preto, é um grande cemitério. E quando o Senhor vem para chamar os mortos da morte para a vida, o impacto é tremendo, abala o inferno, abala a construção deste mundo vil, quando pecadores começam a chegar, começam a querer ouvir a verdade, começam a interessar, como eu posso escapar da punição eterna? Como eu estou arrependido dos meus pecados? Vê pessoas chorando porque ofenderam a Deus, vê pessoas querendo o cenário da cruz, vê pessoas querendo conhecer o Cordeiro de Deus. Isso não é normal, queridos irmãos. Isso é desnatural nessa linguagem. Por quê? Porque é Deus que opera maravilhas, chamando pecadores da morte para a vida. Os homens do pecado, eles são como águias, assentadas numa mina de ouro, sem saber. Os mortos estão perto da glória, perto do paraíso. A luz está brilhando perto deles e eles não enxergam. Você fala, grita, fala, convida. Eles não podem entender, porque estão mortos. Não verá
a vida. Milhares partem para a morte eterna. E lá na eternidade não estão vendo a vida. Nunca verão. No inferno não há como ver a vida. No lago de fogo, pior. É a eternidade mortos, sofrendo os horrores da ira de Deus. Não vê. Não vê aqui e não vê depois da morte. Não tem jeito. Olha, queridos, só Deus em sua misericórdia para chamar pecadores. O homem no pecado, ele é como um cego, tateando em plena luz do dia. É um preso agrilhoado numa penitenciária escura. O que que Deus faz? O Senhor atua em meio às tenebrosas trevas, chamando pecadores. E bendito é aquele que humildemente pode ouvir seu chamado. Ele chama homens e mulheres ao arrependimento. Deus nunca vai salvar alguém sem chamá-lo a um lugar chamado lugar do arrependimento. Se humilha primeiro. Ah, mas aquele ali é o esperto na Bíblia. Não, humilha primeiro. Primeiro a cruz. Primeiro. Olha a sua miséria. Olha, meu amigo, o inferno que lhe espera. Olha o terror que é seu coração. Como você tem vivido contra Deus. Como tem negligenciado a Deus. Como tem ofendido a Deus com sua boca. Como tem pensado mal de Deus. Como tem ignorado a Deus. Cristo veio para livrar. Se não tiver um Salvador, para quem você apelar, como vai escapar? Como vai escapar se não tiver? Oh, que Deus, nesta noite, chame pecadores ao arrependimento, para converter de coração a Cristo Jesus.